Olá, muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia, nesta tarde em que reservamos também espaço para olhar a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns minutos. Antes disso, olhamos os temas que fazem a atualidade informativa. Cerca de 600 jovens estiveram reunidos durante 2 dias no Seminário Maior de Coimbra para participar no terceiro grande encontro dos jovens que este ano teve como tema Vede como eles se amam. Um encontro que contou com várias atividades e que pretendeu ajudar os jovens a perceber que são parte integrante da Igreja Diocesana. Um encontro que vai na terceira edição e que acontece de 4 em 4 anos apenas. O desafio desta edição foi fazer com que os jovens, ao participarem nestas atividades, se tornassem construtores à luz da fé de uma igreja enraizada em Cristo nas suas comunidades paroquiais. Dar um novo oásis, fazer com que os jovens se apercebam que são uma realidade, são diferentes e que em grupo conseguem perceber e entender esta igreja que nós somos. E assim o fizemos e assim o procurámos. E por isso mantivemos sempre este período de 4 em 4 anos. O primeiro que foi em 2004, que foi no colégio, no CAIC, aqui bem próximo, em Sernás. Em 2008 foi no Luz e este ano, em 2012, aqui no Seminário Maior de Coimbra, mesmo no centro. O encontro dos jovens da Diocese é um momento muito importante para a Diocese de Coimbra. A envolvência dos jovens nestas atividades é essencial para manter vivo o anúncio da fé cristã. Primeiro é estar com pessoas que partilham a mesma religião que nós, é divertir-nos e achar no cristianismo um conjunto de ideias e diversões que no outro lado não vivemos. Conseguimos ver que não estamos sozinhos na comunidade, afinal somos mesmo muito e não nos sentimos perdidos. Para além de estarmos perto de Jesus, estamos perto uns dos outros, é bom saber que não é uma paixão, não somos só nós, a nossa idade, que Jesus tem importância para nós, não é só na nossa vida, e também na vida de muitos jovens como nós. No recinto estiveram também representantes de vários movimentos e serviços pastorais, que aproveitaram esta oportunidade para dar a conhecer aos jovens o seu trabalho, incentivando-os também a participar. Nós somos um movimento de conhecimento pessoal, a relação com Deus e com os outros. E estar hoje aqui é importante porque a Igreja é mesmo isto, é transmitirmos aquilo que somos, aquilo que temos, em função das necessidades dos jovens dos nossos dias. É um pouquinho esta a mensagem que fica relativamente ao nosso movimento. É convidar para virem ver o que é. Acabámos por fazer uma experiência em comum que nos ligou através da música e da evangelização através da música. E foi assim que nasceu a associação. A razão de estarmos aqui é porque originalmente nascemos cá. Durante o encontro, que terminou no Dia da Igreja Diocesana, realizaram-se 19 oficinas sobre teatro, dança, gastronomia, relação entre ciência e fé, presença católica na saúde e ensino superior, redes sociais da internet, teologia, Bíblia, sexualidade, psicologia e cidadania. A festa e a oração voltaram a invadir a Quinta do Álamo, no Seixal, em mais um A3 Jovem. Um acampamento da Diocese de Setúbal que congrega todos os setores da pastoral juvenil. O ambiente é descontraído. Dos 15 aos 35, todos têm lugar aqui. O A3 Jovem já vai na terceira edição e este ano conseguiu congregar cerca de 400 jovens na Quinta do Álamo, no Seixal. Por entre as atividades radicais, espaços formativos e educativos, onde os jovens são os próprios agentes de evangelização. É importante lembrar as palavras do Papa Bento XVI quando veio a Portugal, que ele disse aos jovens para serem os primeiros evangelizadores dos jovens. E por isso a própria dinâmica do A3 é interessante a esse nível, porque são os jovens que preparam catequeses que vão dar aos outros jovens. E por isso muitos deles, grande número deles, estão ao serviço, dando catequeses prévias antes das atividades, durante um tempo, mas depois têm outro turno em que eles próprios vão receber catequese e vão fazer também essas atividades. Nós partilhamos... Não digo que estejamos só a dar, estamos constantemente a receber. Cada jovem que participa para nós já é uma graça e já nos sentimos preenchidos com essa participação. Agora é pôr em comum aquilo que também partilharam connosco e continuar a testemunhar Cristo e evangelizar, a poder chegar aos jovens desta forma. Debaixo do arvoredo da Quinta, num dia em que a chuva ameaçava, várias tendas convidavam a entrar.
Se numas se orava, noutras cantava-se e tocava-se. Ou melhor, aprendia-se. Já estou força, não te preocupes. Eu diria que se calhar me confirma como igreja, visto-se igreja, Assembleia dos Chamados, dos Convocados, e eu vir aqui e ver muitos amigos e outros que ainda não conhecia e conheço pela primeira vez, é um pouco sentir este chamamento a estar com todos, embora na diversidade, porque não somos todos iguais, como é óbvio. A refletir a linguagem jovem que caracteriza a atividade, os inúmeros materiais que ajudam a promover o evento. Este ano foi lançado um baralho de cartas alusivas aos vários santos, mas o sucesso são as vitaminas espirituais, cujos direitos já foram vendidos para a República Checa. Na linguagem, como se fosse um medicamento, e toda essa linguagem com a bula, com o folheto informativo, com a cruz e a dezena, e no fundo com orações, para todos os dias nos alimentarmos espiritualmente, um itinerário numa linguagem jovem. Para além de congregar muitos jovens, o A3 Jovem contava também com a presença das congregações religiosas femininas da Diocese, sempre abertas a novas vocações. Jovens católicos, política, como é possível esta equação? Uma questão posta a um deputado, um padre e uma governante. Organizada pelas equipas jovens de Nossa Senhora, de Lisboa, esta foi uma conferência diferente do habitual, que juntou mundos à partida considerados muito distantes. As equipas de jovens de Nossa Senhora surgiram em 1976 e destinam-se a jovens católicos entre os 16 e os 26 anos. Apesar de diferentes nas experiências humanas e espirituais, na cultura e no modo de vida, todos têm algo em comum, a fé em Deus e a devoção a Nossa Senhora. Assim, todos em equipa procuram crescer e aprofundar a fé. Debates como este são essenciais para esse crescimento. Nós jovens, portanto já maiores de idade e aqueles que estão para ser maiores de idade, temos de estar conscientes, temos de ter opiniões formadas, temos de saber o que é que cada um diz, o que é que cada um não diz, e foi um bocadinho nesta perspectiva, também obviamente associada a uma democracia cristã, não é? Que é aquilo que nós jovens católicos pretendemos. É por causa disso que convocámos, digamos, esta conferência. Com o título Jovens Católicos e Política, como é possível esta equação? Esta conferência pretendia captar a atenção dos jovens para a realidade social do país, de forma a que a política esteja mais presente nas consciências de cada um. Muitas vezes aos jovens a política passa um bocadinho ao lado e enfim, como diz no Evangelho, Nosso Senhor diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, acho que nesta passagem ele diz explicitamente que um bom cristão deve estar envolvido na sociedade, deve ter atitudes cívicas e também políticas, não é? Por isso, enfim, recorrendo a estes políticos, a este padre, também entendido na matéria, achávamos que seria muito, enfim, encaixava bem nesta altura, uma altura em que Portugal passa por dificuldades e cada vez temos que escolher aqueles que nos representam com mais cuidado. Um debate que contou com 3 oradores, um médico que atualmente é deputado, um padre e a Assunção Cristas, atual Ministra da Cultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que bem conhece este grupo de jovens católicos. Andei nas equipas jovens Nossa Senhora e pertenço às equipas casais Nossa Senhora e creio que, de facto, estas oportunidades de conversa, de troca de impressões sobre aquilo que vamos todos fazendo, e neste caso e no momento atual estou muito envolvida na política, é muito importante motivar os jovens para a política. Uma conferência onde os jovens presentes puderam saber um bocadinho mais sobre a vida destes políticos. É a nossa obrigação enquanto cidadãos e ainda para mais enquanto representante dos cidadãos na Casa da Democracia, enquanto deputada, é a nossa obrigação de facto estarmos disponíveis para debater todas as questões, ainda para mais uma questão como aquela que estamos a debater hoje, junto de jovens que forçosamente são o motor do país, que num tempo em que bem precisamos, tendo em conta a crise financeira que vivemos e a necessidade de responder a preocupações também de cariz social, e aí a questão dos valores e da Igreja tem um papel importante, penso eu, nessa resposta. Também presente neste debate esteve o padre Diogo Barata, do movimento de Schoenstatt, que aproveitou o momento para incentivar os jovens a serem mais interventivos na sociedade civil. O papel do sacerdote pode ser entusiasmar os jovens para o seu compromisso com a sociedade,
também no mundo da política, como em muitos outros. Uma conferência que encheu o salão paroquial da Igreja de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, e que, juntando estes 3 oradores, quis passar uma mensagem aos jovens. Não tenham medo nenhum de vir para a política, não há gente pior do que nos outros lados, nem melhor, são os mesmos, talvez mais expostos, mais escrutinados, mais sujeitos à crítica, porventura com mais visibilidade e mais expressão, mas são pessoas como as outras, somos todos defeitos da mesma massa e podemos aqui também ser os tais agentes de mudança que podemos ser nos outros lados, é a minha esperança e por isso não tenham medo, venham, quem achar que pode ter essa vocação e esse espaço, deste lado há muito para se fazer. Uma conferência promovida pelas equipas de jovens de Nossa Senhora do setor de Lisboa. E contamos agora com a rubrica que reflete sobre a doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro coordena a conversa com Eduardo Ribeiro e Pedro Vaz Pato, da Comissão Nacional de Justiça e Paz, em torno de algumas dimensões da perspectiva cristã da economia e do desenvolvimento. Boa tarde, está de regresso a rubrica das quartas-feiras, hoje para olharmos para a globalização e para a solidariedade. Comigo tenho novamente os nossos habituais convidados, a doutora Eduarda Ribeiro e o doutor Pedro Vaz Pato. Muito obrigado a ambos por estarem novamente connosco. Eu começo por si, doutora Eduarda, para falar sobre esta questão da globalização e da solidariedade. Como é que a doutrina social da Igreja vê esta questão da globalização? Ora bem, a doutrina social da Igreja fala em globalizar a solidariedade e globalização na solidariedade. Porquê? Porque a solidariedade é um dos princípios básicos da concepção cristã da organização jurídica, social e económica. É um dos princípios basilares da doutrina social da Igreja. E não deve ser entendida apenas como... Enfim, não pode ser confundida com um certo sentimento de compaixão difuso. Deve ser entendida mesmo como um compromisso com vista à criação do bem comum. A globalização, a doutrina social da Igreja, os vários textos reconhecem que há aspectos positivos na globalização, portanto, neste aumento das trocas ao nível cultural e económico entre as várias nações do mundo, mas também tem alguns aspectos negativos. Tem alguns aspectos negativos que é preciso acautelar. E é preciso olhar também para esses aspectos negativos da globalização. E uma das formas de ultrapassar estes aspectos negativos é entender a globalização como algo de solidário. Portanto, praticando a solidariedade também a nível mundial e global. Isto tem várias implicações, ao nível, por exemplo, do mercado de trabalho, a nível da ajuda externa, enfim, toda uma série a nível dos sindicatos, toda uma série de temas que só podem ser ultrapassados se de facto houver por detrás esta ideia de solidariedade, ideia essa que depois se traduza num ordenamento jurídico e económico que favoreça a solidariedade. Já vamos continuar a falar sobre essa sua ideia e pode desenvolver também essa sua ideia. Antes, pedi aqui uma primeira opinião sobre esta questão de globalizar a solidariedade. Pois, eu reforçaria esta ideia que a Eduarda acentuou. A globalização em si não é boa nem má. É a expressão da encíclica Caritas in Veritate, é o último documento assim de relevo da doutrina social da Igreja, o mais recente, que retoma também uma expressão do Papa João Paulo II. Já é esta ideia de que é um instrumento, portanto, significa que não é uma fatalidade, portanto, não temos que nos sujeitar a uma dinâmica que nos ultrapassa. Nós podemos fazer dela aquilo que entendermos, colher os seus aspectos positivos, que são reconhecidos, porque esta abertura ao comércio internacional permite o desenvolvimento e tem permitido o desenvolvimento. Só que este desenvolvimento é desigual. É uma verificação que, quer na Caritas in Veritate, quer naquele outro documento que me referi de outra vez,
sobre a necessidade da regulação financeira, faz-se esta verificação. Nas últimas décadas tem crescido a riqueza em termos globais, mas também têm crescido as desigualdades. E podemos dizer... é também pela má distribuição das riquezas a nível mundial. E eu acentuaria, este crescimento da riqueza não tem paralelo noutras épocas históricas, e este crescimento das desigualdades também não tem paralelo noutras épocas históricas. Portanto, há a necessidade de enquadrar a globalização, colocá-la, no fundo, ao serviço da pessoa humana, que é a função da economia, não é? Portanto, a pessoa não se deve sujeitar a dinâmicas económicas que ultrapassam, mas colocar a economia ao serviço de tudo. Depois, as implicações podemos depois aprofundar um pouco mais em pormenor, não é? Doutora Eduarda, então, como é que podemos globalizar a solidariedade? Há diversas áreas onde a solidariedade, onde os países e os povos podem globalizar esta solidariedade. Olha, uma das áreas é o mercado de trabalho, porque a globalização veio flexibilizar muito os mercados de trabalho e a própria produção, a maneira como se organiza a produção. E isso vai levar ao aparecimento de outras formas de organizar o mercado de trabalho, formas essas que é preciso chamar a atenção, devem respeitar a dignidade da pessoa do trabalhador. Portanto, a doutrina social da Igreja faz um grande apelo a que, de facto, com estas transformações que se estão a verificar no mundo do trabalho, não seja esquecida a dignidade do trabalhador. E que a centralidade do trabalho e a importância do trabalho mantenha o seu papel principal dentro desta organização da sociedade. Também chama a atenção que, por exemplo, o papel dos sindicatos com a globalização vai ter que se alargar, porque há novos problemas que vão surgir e eles têm que alargar a sua atuação às novas formas de emprego precário, ao desemprego, às deslocações que se estão a verificar de trabalhadores para outras partes do mundo. Mas não lhe parece que os próprios sindicatos estão a perder força nestas questões da deslocalização de empresas? Pois, perdem força porque eles estão ainda muito organizados ao nível nacional e há questões que só podem ser resolvidas, mais uma vez, a nível mundial, a nível europeu. E se não houver um reforço da atuação dos sindicatos a esse nível, eles têm que perder força porque os problemas já são de uma dimensão muito grande. Portanto, eles têm que estar preparados para atuarem também a este nível. E para atuarem não só em aspectos de redistribuição, mas também, diz a própria doutrina, em aspectos de produção da riqueza e da organização da sociedade. Há uma necessidade de entrarem também nestes campos. Eu gostava só de salientar, é de facto um dos maiores riscos da globalização e que se tem notado a tendência para um nivelamento por baixo dos direitos sociais e laborais. Porque há países em que esses direitos são menores e para nos protegermos da concorrência desses países ou para evitar a deslocalização das empresas para esses países, há a tendência naqueles países em que há um pouco mais de garantias a este nível de as descer para haver este nivelamento. Ora, precisamente o que devemos esforçar-nos é porque haja um nivelamento por cima, quer dizer, que se aproximem progressivamente, não de um dia para outro, evidentemente não se pretende que de um momento para outro os salários em todo o mundo sejam iguais, até porque isso prejudicaria os países em vias de desenvolvimento, mas que progressivamente os trabalhadores destes países também vão beneficiando com o crescimento económico, senão a economia não está ao serviço da pessoa. O desenvolvimento não é de todos os homens, como é também uma expressão clássica da doutrina social da Igreja, do Papa Paulo VI. O desenvolvimento deve ser do homem todo e de todos os homens, portanto, todas as pessoas. Deve chegar a todas as pessoas. Ora, se o crescimento económico depois não se traduz num reforço dos direitos sociais e laborais, que são um progresso civilizacional e, pelo contrário, conduz a um retrocesso, há aqui algo que não está correto, portanto, que não coloca a economia ao serviço da pessoa humana. Mas muitas vezes, quando realmente o progresso não chega
a todos os povos e a todas as nações, dá-se um fenómeno que é a imigração, não é? Que também muitas vezes a dignidade da pessoa humana nestas condições também não é muitas vezes respeitada. Exato, e há que assegurar o reconhecimento dos direitos dos imigrantes. Os imigrantes devem ter os mesmos direitos dos nacionais, no que se espera à saúde, no que se espera à educação, etc. Portanto, não podem ser discriminados. E também outro aspecto muito importante é o reconhecimento pela doutrina social da Igreja do direito ao reajustamento familiar. Porque, de facto, poder o imigrante contar com a sua família sem ter que esperar demasiado tempo e sem ser proibido de se reunir com a sua família é também um aspecto muito importante que tem que ser considerado e que hoje em dia se está a pôr com muita força nesta Europa, que é uma Europa rica, apesar da crise e dos momentos por que está a passar, e que cada vez mais está a receber, e continua a receber, apesar de tudo, imensos povos, imensos indivíduos à procura de uma vida melhor, do seu bem-estar individual. Muito obrigado a ambos. Nós temos de ficar por aqui. São tudo questões que dizem respeito a esta questão da globalização, da solidariedade. Por hoje ficamos por aqui. Já sabe que na próxima quarta-feira voltamos a apresentar diferentes pontos de vista sobre o pensamento social da Igreja. Até lá, fique bem. Ficamos por aqui. Pode ver este espaço informativo também na internet em agência.eclesia.pt. Agradecemos a sua preferência. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.